Muito bem, meus amados irmãos, vamos para o tema desta manhã. Gentios, o mistério revelado. Nosso versículo inicial se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 47. Antes de nós lermos, amados, vamos dirigir os abençoados que estão nos ouvindo pelo YouTube. É um prazer ter os irmãos aí participando com a gente. É um prazer receber o contato de vocês. Muitos irmãos novos têm se achegado, estão se inscrevendo em nosso canal. Aliás, fica o convite para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal no YouTube, tá? Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram. Enfim, esteja junto com a gente. Os links das nossas redes sociais estão aí embaixo do vídeo no YouTube, tá? Então participe, escreva pra gente. Se quiser entrar em contato, se precisar, tirar alguma dúvida, qualquer coisa assim, escreva pra gente. Em nosso site tem todas as informações, tá? Para vocês entrarem em contato conosco. É um prazer poder atender aos irmãos, tá? Eu também quero falar com os irmãos do nosso livro lançado em setembro passado, 2017, o livro Dízimo, a Grande Farsa do Cristianismo. Você que está aí pela gravação no YouTube, está vendo a imagem aparecer na tela. Um livro maravilhoso, profundo. É um investimento maravilhoso para a tua vida. Você pode adquirir para você, comprar para presentear alguém. Enfim, adquira porque você está adquirindo conhecimento profundo para você. Vamos ler então, amados. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 47. Porque o Senhor assim nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Eterna Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo santo de Deus, espíritos justos, perfeitos, mais do que vencedores, selados com o Santo Espírito da promessa. Amados, uma das revelações mais maravilhosas que nós já recebemos por meio da palavra do genuíno evangelho, é o entendimento acerca dos gentios. Você pode estar se perguntando, Cristiano França, o que é gentio? Ou quem são os gentios? Amados, para quem não sabe, os gentios são todos aqueles que não têm origem israelita. Pelo menos na Bíblia, a palavra gentio tem esse conceito. Então, todos aqueles que não têm origem em Israel, não têm o sangue hebreu, são chamados de gentios. Eu particularmente, que passei um pouco mais de 20 anos na religião, né? Como vocês sabem, fui pentecostal, fui batista tradicional e passei por esta ou aquela outra denominação. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar dessa questão dos gentios, dos judeus. Os estudos que nos eram ministrados e as pregações não tocavam nesse assunto, não diferenciava. Os estudos não diferenciavam os povos, né? Não mostravam o conceito de Paulo, por exemplo, né? Por que Deus separou um apóstolo fora daqueles 12? Isso nunca me foi ensinado, amado. E eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo agora, que estão ao vivo ou que estão pela gravação e que passaram pelo sistema religioso, com certeza absoluta eu afirmo, você também não recebeu esse entendimento no meio do sistema. Porque isso não é interessante para eles. Porque quando você compreende, abençoados, essa visão, judeus, gentios, uma mensagem para os judeus, uma mensagem para os gentios, quando você compreende isso, e você compreende que os gentios foram e são, na verdade, o grande mistério de Cristo. A gente já vai ver isso ao longo da mensagem. Quando você compreende isso, isso facilita muito para que o seu entendimento se abra para a palavra da graça. É fundamental, faz parte, né? Uma das bases do entendimento do verdadeiro evangelho é você entender a questão dos gentios. Ou seja, dos que não são judeus, que não são hebreus. Então, como eu disse, esse entendimento me fora negado, né? Me fora negado a mim e a tantos outros irmãos, né, que hoje estão em graça e tantos outros que estão hoje ainda na religião. Né? Isso não é estudado, isso não é falado, não há separação dos povos. Mas, amado, é fundamental entender essa posição, entender o grande mistério de Cristo. E esse mistério já foi revelado. Estamos aqui falando desse mistério. Cristiano França, por que os gentios são o mistério de Deus? Vamos ver, amado, já já.
Aqui, nesse texto inicial, no versículo inicial, é o texto histórico de Atos dos Apóstolos, nós vemos o apóstolo Paulo assumindo para a sua vida a posição de luz dos gentios. Que coisa tremenda, né? Aqui o apóstolo Paulo está assumindo uma profecia, mas está assumindo para a vida dele. Vamos ler de novo? Porque o Senhor assim não o mandou. Veja, Paulo assumindo, né? Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os 4 cantos do mundo. Amados, o que acontece? Nós sabemos que os judeus, os hebreus, eles foram separados como povo de Deus. Antes da cruz, o relacionamento entre Deus e um povo era apenas entre Deus e os judeus e os hebreus por meio da lei. Os gentios não tinham contato com Deus. Os gentios, ou seja, os não hebreus, os não judeus, estavam separados das promessas. Os não hebreus e não judeus, os gentios, não haviam recebido a lei. Nós sabemos que a lei foi dada para o povo judeu para conduzir o povo até Cristo. Então vocês veem que até disso os gentios estavam separados. Certa vez eu até conversando com um abençoado, até brinquei com ele. Falei assim, abençoado, será que Jesus... Mas eu falei brincando, tá, gente? Será que Jesus realmente morreu pelos gentios? Porque a palavra diz em Mateus que Jesus veio salvar o seu povo. Não é o que diz lá? E ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Ora, quem era o povo de Jesus de Nazaré? Eram os judeus. Jesus era um hebreu, era um judeu de nascimento. Então, se ele veio salvar o seu povo, ele não teria vindo, então, apenas para salvar os judeus? Se você pensar sem trazer o contexto geral da visão do Evangelho, você poderia até tirar essa conclusão, né? Só que a palavra diz o seguinte, amados, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então, o povo judeu, o povo hebreu, é o povo de Jesus segundo a carne. Só que nós não conhecemos mais a ninguém segundo a carne. Então é evidente que Jesus morreu pelos gentios também, porque a carne, nesse caso, não é levada em conta. Nós somos o povo de Deus, antes de tudo, no espírito. Seja judeu, seja gentio, não importa. Espiritualmente, o eleito, aquele que foi escolhido desde antes da fundação do mundo, predestinado, esse é povo de Deus no espírito. Então é claro que se você olhar segundo a carne, você vai dizer que Jesus veio e morreu só pelos judeus. Porque o povo de Jesus era e são os judeus, segundo a carne. Jesus de Nazaré. Agora, quando você olha o aspecto espiritual, é evidente que os gentios entram, né? A gente vai já falar disso um pouco mais à frente. Então é importante, para a gente entender a graça, entender que os gentios, apesar de não parecer, sempre fizeram parte do plano de Deus para a salvação. E isso, amado, é fundamental para você compreender a graça. Porque a única coisa que poderia salvar os gentios era a graça. Porque os gentios não tinham contato com Deus. Os gentios não tinham a lei para cumprir, para ter relacionamento com Deus. Ainda que um relacionamento distante. Porque havia a questão do pecado, né? Deus não habitava, o Espírito de Deus não habitava no povo de Deus. Então, o relacionamento dos judeus com Deus era por meio o quê? Da lei, dos sacerdotes, né, do templo, onde se ofereciam sacrifícios e os dízimos e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, havia um relacionamento com Deus. E os gentios não, estavam separados. Então, para o judeu, o gentio era chamado, inclusive, de pecador, né? Os pecadores gentios. Por quê? Porque os judeus, os hebreus, entendiam que os gentios não faziam parte da promessa, que os gentios não tinham parte com Deus. Esse é o grande mistério. Porque enquanto os judeus, inclusive os 12 apóstolos, inclusive eles também, né, todos os hebreus, eles não entendiam que os gentios faziam parte. Enquanto isso, os gentios já estavam no coração de Deus porque vieram de Deus. Claro, os eleitos. Então nós aqui no Brasil, em maioria somos gentios, né? É claro que existem brasileiros com sangue israelita, né, e judeu por sangue, mas nós somos em maioria gentios. E nós somos povo de Deus. As promessas também eram para nós,
não só para os judeus. Esse era o grande mistério de Cristo. Veja só, amados, se nós observarmos na palavra, nós vamos ver que há profecias que davam dicas, entre aspas, né, a respeito do plano de Deus para os gentios. Vamos ver um exemplo de uma profecia dessa? Isaías 60, versículo 3. Veja só. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis para o resplendor da tua aurora. Olha a profecia do profeta Isaías. Os gentios caminharão à tua luz. Amados, os hebreus não conseguiam enxergar isso e entender isso. Apesar de haver essas profecias, naturalmente no meio deles isso nem era tratado. Porque era um mistério, é o que Paulo fala, era o grande mistério de Cristo. Os gentios faziam parte do plano de Deus. Os judeus não entendiam isso. Os judeus nem aceitavam isso. Então eram os gentios pecadores, judeu não podia ter relação com gentio, não podia comer com gentios. Os gentios, para se envolverem, né, na lei, até houve exceções, houve. Né, os gentios, alguns participaram da lei, mas eles tinham que se integrar aos judeus. O homem, no caso, tinha que ser circuncidado, passar a cumprir todo o ritual lá da lei. Né? Mas isso são exceções, foram exceções. Né? A grande maioria dos gentios vivia realmente separado das promessas. Mas nós acabamos de ler aqui no profeta Isaías que Deus já tinha em seu coração os gentios. Por quê, amado? Porque a salvação foi preparada antes da fundação do mundo. Então nem havia universo, não havia a criação não material, né? Não havia a criação física que nós conhecemos, o universo, não havia o cosmos, nada disso. E Deus já havia preparado a salvação, já havia selecionado os seus eleitos. Então não havia judeu, não havia gentil, não havia nada. E Deus já havia preparado. Já havia predestinado. Não é que Paulo fala? A predestinação foi feita o quê? Antes da fundação do mundo. Nós vamos deixar, você que está ouvindo pelo YouTube, vamos deixar embaixo do vídeo mensagens sobre predestinação. Para você entender essa questão. De repente você nunca ouviu, né? A pessoa está no YouTube. Poxa, predestinação, abençoado cristiano, o que é isso aí? Vou deixar embaixo do vídeo o link, alguns links de mensagens sobre predestinação, para você entender. Então, antes da fundação do mundo, Deus já havia predestinado os seus. E esses, judeus e gentios. Só que no início da história do relacionamento com Deus, com um povo, com pessoas, esse relacionamento começou por meio dos judeus. A começar com Abraão, que foi o patriarca, né? Então ali começou o relacionamento de Deus com os judeus. Depois Deus deu a lei por meio de Moisés, e a lei serviu de condutora, né, de aio até Cristo. Então o relacionamento com Deus se dava por meio disso e somente com os judeus. Só que Deus já havia, evidentemente, em seu coração separado também os gentios. Só que isso era um mistério. Ninguém sabia disso. É um mistério que estava oculto. Mas nós acabamos de ler aqui em Isaías que já havia profecia para os gentios. E quem assumiu essa profecia? Quem assumiu esse chamado? O Paulo. Foi separado por Deus para isso. Às vezes as pessoas acham uma heresia. Cristiano França adora Paulo. É uma bobagem, né? Eu não adoro homem nenhum. Eu adoro o Senhor Jesus Cristo. Nós servimos ao Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Então, você seguir os ensinamentos de Paulo quanto à graça, não é adorar Paulo, entre aspas. É apenas você ser coerente com o Evangelho. Porque se Paulo foi separado como apóstolo dos gentios, eu, sendo um gentio, vou seguir quem? Paulo. Agora, o interessante é que até mesmo os judeus, hoje em dia, os que são judeus, têm que seguir Paulo também. Por quê? Porque agora é a graça. A lei acabou. Então você está assistindo o YouTube, ou você está ao vivo com a gente, sabe de uma coisa. Eu sou hebreu, Cristiano França, de nascimento. Eu sou israelita de sangue. A graça também é para você, amado. Mas é em especial para os gentios, porque esse era o chamado de Paulo. Então você seguir o que Paulo ensinou, você separar o apóstolo Paulo e os seus ensinos, não é heresia, não é ser contra os outros. É bom dizer isso, né? Existem ministérios aí que dizem pregar a graça, que dizem que os outros apóstolos eram diabo, eram filhos da perdição, que não sei o quê. Não, amado, nós não entendemos assim. Nós entendemos que houve, sim, um filho da perdição entre os 12 iniciais, que foi Judas, que traiu Jesus.
o filho da perdição. Houve um filho da perdição? Sim. Jesus falou assim, ó, um de vocês é um diabo. Então houve ali um da perdição no meio ali. Mas nós não entendemos que os outros eram da perdição. Apenas entendemos que a mensagem deles era para os judeus. O pensamento e o chamado deles era para os judeus. Se você observar na história bíblica, você observa que quando Jesus separou os 12, Jesus falou assim, ó, vocês vão pelo caminho... aliás, não entrem pelo caminho dos gentios. Vá para o povo de Israel. Por que será que Jesus não deixou os judeus, os 12 apóstolos enviados aos judeus? Por que o Senhor Jesus não permitiu que eles fossem aos gentios? Compreendem? Que havia um plano específico de Deus para nós, que não somos israelitas? O Senhor podia enviar os 12 também para os gentios. Mas o conceito que os 12 tinham em seu entendimento era a lei. Ou seja, eles ouviram de Jesus a boa nova daquele momento, a boa notícia, que era o quê? O Messias tinha vindo. Eles sabiam que Jesus era o Messias esperado pelos judeus. E essa era a mensagem que eles tinham que transmitir para os demais judeus. O Messias já havia vindo. Agora, a visão plena da graça foi dada a um outro apóstolo. Por isso o Senhor separou um 13º apóstolo, o Paulo, para os gentios. Hoje a mensagem de Paulo é para os judeus também? É, porque a graça é para todos. Mas naquele início, assim que Jesus separou seus 12 para ministrar aos judeus, ele separou para os hebreus. Então ele deu uma ordem específica, não entrem pelo caminho dos gentios. Porque esse era o grande mistério. Os gentios faziam parte, mas ainda não era o momento dos gentios. Naquela época de Jesus de Nazaré, o trato de Jesus era com os judeus. Não era momento dos gentios. Então, amados, nem os 12 apóstolos tinham esse entendimento que os gentios faziam parte. Eles sabiam que eles tinham que ir para os judeus, pregar sobre Jesus, Jesus é o Messias e ponto. Não vá para os gentios. Então, o grande mistério que foi revelado é que os gentios faziam parte. Veja Paulo falando aqui, ó, Efésios 3, versículos 4 até o 6. Vamos lá. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Olha o mistério de Cristo aí. Que mistério é esse? O qual, em outras gerações, não foi manifestado aos filhos dos homens. Olha o que Paulo está dizendo. Gente, antes da nova aliança, não havia sido manifestado aos homens que os gentios faziam parte das promessas. E é interessante que nós vimos que Isaías havia profecia. Mas essas profecias que falavam nos gentios, elas ficavam ocultas. Elas não eram tratadas entre os judeus. Então isso estava fora da mente dos judeus. Para eles, os gentios não faziam parte. O qual, em outras gerações, não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora aos seus santos apóstolos e profetas. Você vê que nem os apóstolos sabiam. Então Paulo falou, foi revelado agora. O que foi revelado? Que mistério é esse? Versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Olha que coisa linda. O grande mistério de Deus fora revelado. Os apóstolos não tinham noção disso. No iniciozinho da igreja primitiva, antes da igreja, né, ainda na época de Jesus de Nazaré, eles não tinham noção que os gentios faziam parte, tanto que eles foram enviados, como eu acabei de falar, apenas para os judeus. Então eles não tinham essa noção. Então Paulo está dizendo, agora está sendo revelado, os gentios fazem parte. Então os gentios antes, salvo raras exceções, nunca haviam experimentado de fato um relacionamento com Deus. Eles não haviam recebido a lei, amados. A lei, veja bem, a lei antes da cruz não era para os gentios. Vocês imaginem depois da cruz. Vocês entendem a aberração que é hoje um gentio cumprindo a lei, amado?
Vocês estão entendendo, mas a nossa luta no nosso ministério de levar a graça para as pessoas entenderem isso. Gente, isso é uma aberração, é uma afronta a Deus. Um gentio que nem antes da cruz participava da lei. Hoje em dia a religião faz os gentios viverem a lei. O que os gentios nas igrejas hoje fazem? Os gentios jejuam, obra da lei. Os gentios comem Páscoa, ou pelo menos uma cerimônia que é derivada da Páscoa. Porque não existe Santa Ceia. Santa Ceia não existe isso aí. Né? O que eles comem aí é uma caricatura da Páscoa. Chega a ser obtuso, né? É ridículo até. Eu vou deixar a mensagem, quem está no YouTube, eu vou deixar embaixo do vídeo aí, a mensagem, a verdadeira ceia do Senhor. Para você entender o que é a ceia. Não existe essa ceia cerimonial que eles fazem aí. Isso não existe na Bíblia, né? Mas os gentios estão aí comendo alguma coisa parecida com a Páscoa, fazendo jejuns, dando dízimos. Gentios, muitos guardam sábado, nem todos, mas muitos guardam. São gentios cumprindo a lei. Vocês entendem a aberração que isso significa? Se nem antes da cruz, na época da própria lei, os gentios tinham lei, por que agora a religião quer impor a lei aos gentios? Romanos 2,14, veja. Porque quando os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Aqui Paulo está falando de um aspecto moral da lei, né? Porque mesmo não tendo lei, os gentios muitas das vezes cumpriam o que a moral da lei mandava. Mas o ponto aqui é que eles não tinham lei, porque quando os gentios que não têm lei. Mas as pessoas hoje insistem em imputar a lei aos gentios. Amados, agora na nova aliança, nem mesmo os judeus, os hebreus, têm que viver debaixo da lei. Nem mesmo eles. Quando um hebreu, quando um israelita de sangue recebe o evangelho no seu entendimento, quando a graça lhe é revelada, ele segue a graça. Entendem isso? Ele segue a graça. Então, se a lei não é nem mais para o hebreu, muito menos para o gentio. Então você viu aí o registro, os gentios que não têm lei. Então, amados, através da cruz, nós gentios fomos enxertados na promessa. Isso é um conceito interessante que Paulo fala, a gente já vai ler aqui, que é o conceito do enxerto. O que é o enxerto? Hoje em dia existe muito essa técnica, né? Você pegar duas plantas parecidas, você quer fazer um fruto com uma característica diferente, mais específica, você pega um enxerto, né? Você quebra, corta um galho, pega um outro galho e junta, né? Duas espécies diferentes. Eu não sou botânico, amado, eu não entendo muito dessa coisa de plantio, de nada disso, mas é mais ou menos essa ideia, né? Hoje tem muito dessa tecnologia de fazer enxerto. Então você pega uma planta diferente, você enxerta em outra. O apóstolo Paulo faz essa citação, ele usa essa metáfora para dizer que nós gentios fomos enxertados. Porque a oliveira original é Jesus, Jesus é a raiz. E dessa raiz do tronco saem os galhos. Originalmente, quem eram e quem são os galhos? Os judeus. Porque os judeus é que obtinham as promessas, os judeus é que haviam obtido a lei, os judeus é que tinham um relacionamento com Deus, como nós falamos agora há pouco. Então eles é que eram os galhos originais da videira. E aí o Paulo diz que nós gentios éramos zambujeiro. O zambujeiro é um tipo de oliveira, que ele era chamado de oliveira brava. Era um tipo de oliveira que ela não dava fruto, ou quando dava eram frutos impróprios para o consumo. Então era uma oliveira brava, que não tinha valor. Então Paulo diz, vocês gentios eram oliveiras bravas, né? Vocês não davam frutos. Por quê? Porque não tinham relacionamento com Deus, não tinham recebido a lei. Então, gentios, vocês eram zambujeiro, vocês eram oliveira brava, mas vocês foram enxertados. Alguns galhos originais foram retirados. Por quê? Porque nem todos os judeus eram judeus no espírito. Nem todos os judeus eram povo de Deus de verdade. Então foram quebrados na figura os galhos para serem enxertados os gentios. Essa é uma visão bacana, né? Vamos ler isso, o registro disso. É Romanos 11. Vamos ler do 13 ao 18. Porque convosco falo, gentios,
que, enquanto for apóstolo dos gentios, eu exalto o meu ministério. Paulo era apóstolo de quem? Dos gentios. Então Paulo está dizendo, eu exalto o meu ministério, eu sou apóstolo dos gentios. Eu fui enviado para os não-judeus, para ver se de alguma maneira eu posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Paulo queria, através disso, fazer com que os judeus, até mesmo que fosse por ciúme, né? Claro, os eleitos, o judeu eleito, né, gente? O não eleito não importa. O não eleito jamais aceitaria o evangelho e jamais aceitará. Paulo está falando dos judeus que eram eleitos. Paulo está dizendo, gente, nem que seja por meio de ciúme, mas eu quero atrair os judeus. É isso que Paulo está falando aqui. E salvar alguns deles. Como nós pregamos na semana passada, é salvar não para a eternidade, é salvar no entendimento. Tá? Se você quiser entender isso, esse tipo, essas diferentes manifestações da salvação, quer entender isso? O vídeo está aí, semana passada. É só você assistir o vídeo semana passada. Que fala da salvação na mente. É isso que Paulo está falando aqui. Porque se a rejeição, a sua rejeição, ou seja, dos judeus, é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, o seu retorno, né, à oliveira, senão a vida dentre os mortos? Paulo está dizendo, é uma coisa maravilhosa, é vida isso. Né? Se a rejeição deles foi a reconciliação do mundo, o retorno deles à oliveira é maravilhoso. Né? É isso que Paulo está falando. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. A raiz e o caule é quem? Jesus. E quem, como eu falei, quem são os ramos? Os judeus. Tá? E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, ou seja, gentil, né? Tu, gentil, sendo jambuzeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Olha só o que a cruz fez. Não te glories contra os ramos. Paulo está dizendo, gentios, vocês não têm que se gloriar contra os judeus, porque vocês foram enxertados. Vocês estavam fora das promessas. Vocês eram zambujeiro, vocês eram oliveira brava. Então não tem que se gloriar contra os judeus. Tá? Então não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Paulo está dizendo isso para que não houvesse, né, algum tipo de soberba dos gentios contra os judeus. Até porque, amados, essa soberba havia ao contrário. Havia uma soberba dos judeus para com os gentios. Ah, gentios é pecador, gentios não têm parte com Deus, os gentios não fazem parte da promessa. Havia uma empáfia dos judeus em relação aos gentios. Só que Paulo está ensinando aos gentios a não terem esse mesmo espírito. Gente, vocês não têm que se gloriar em cima dos judeus, porque dos judeus é que são as promessas. Eles é que são os verdadeiros ramos. Vocês, gentios, foram enxertados. Amados, sabe por que nós, gentios, fomos enxertados na oliveira? Porque antes da fundação do mundo, o Senhor havia nos predestinado. O Senhor nos escolheu como povo dele antes da fundação do mundo. Antes da cruz, os gentios não eram, mas a cruz atraiu os gentios. A cruz reconciliou os gentios eleitos. Vocês estão entendendo isso? E nos fez participar da raiz. Então nós éramos zambujeiro, nós éramos ovelha brava, né? Só que o Senhor quebrou algumas, né, figurativamente, né, alguns galhos originais e enxertou os gentios no lugar. Que palavra maravilhosa, né? Isso nem passava anos-luz do pensamento judeu, isso. O que? Os gentios participando? Não. Nem mesmo os apóstolos. Por isso que Paulo falou, agora esse mistério foi revelado aos apóstolos e aos profetas. O grande mistério de Cristo é que os gentios fazem parte. Tremendo isso, né? Eu louvo a Deus, amado, que eu faço parte, você que é gentio, nós fazemos parte. Fomos chamados, predestinados, eleitos. E com esse chamado, nós temos que seguir a um apóstolo. O apóstolo Paulo. Isso não é adoração a Paulo. Isso é ser coerente com o evangelho. É ser coerente com o nosso chamado. Paulo era apóstolo dos gentios. Você leu comigo. Eu sou apóstolo dos gentios, eu glorifico o meu ministério. Então seguir Paulo é ser coerente com o evangelho. É seguir o que ele ensinou aos gentios e que serve também para os judeus, repito.
Então, amados, o Paulo foi eleito de Deus para ministrar entre os gentios. Aliás, Paulo diz que é desde o ventre materno. Isso é uma força de expressão, tá, gente? Porque, na verdade, é desde antes da fundação do mundo. Né? Quando fala desde o ventre materno, é um modo de dizer, é uma força de expressão. Mas nós sabemos que a predestinação foi dada antes de qualquer coisa existir. Gálatas 1, 15 e 16. Mas, quando aprouve Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, ó, maravilha, né? Revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. O Paulo não aprendeu com os outros apóstolos. Ele até conviveu com eles, andou com eles, mas ele não aprendeu o evangelho da graça deles, porque eles não tinham essa informação. Então Paulo está dizendo, eu não consultei carne e sangue, eu não recebi o evangelho de homem algum. O Senhor me separou desde o ventre da minha mãe, uma força de expressão, ou seja, desde antes da fundação do mundo, desde antes de eu me manifestar nesse mundo, o Senhor me separou para que eu pregasse aos gentios. Tremendo isso, né? Somente o evangelho da graça, amado, nos revela isso. Nos faz entender o apóstolo que deve ser seguido nesta nova aliança. Nos separa das obras da lei. Mais uma vez, amados, os gentios não tinham lei nem antes da cruz. Então, muito menos agora, na graça, depois da cruz, muito menos os gentios devem se envolver com a lei. Nem mesmo os hebreus devem se envolver com a lei. Agora, há um ponto interessante aqui. Antes de nós encerrarmos a nossa mensagem, há um ponto interessante a se observar. E para você ver como é que o plano de Deus é perfeito e maravilhoso. Apesar de Paulo ter sido separado por Deus antes da fundação do mundo, como Paulo diz, desde o ventre materno, né, ter sido separado para os gentios, os primeiros gentios a receber o Espírito Santo não receberam por meio de Paulo. Sabe quem foi o primeiro apóstolo a pregar, a falar de Jesus para os gentios, e os gentios receberam o Espírito Santo? Foi Pedro. Mas, Cristiano, como assim? Você não acabou de ler aqui que Paulo foi separado, que Paulo foi ungido. Se você ler, por exemplo, na história de Atos, capítulo 9, versículo, se eu não me engano, 15, você vê a separação de Paulo. Para os gentios, para os judeus, sim, para os reis. Interessante isso. Paulo foi separado para os gentios, isso não há dúvida. Mas os gentios receberam primeiro o Espírito por meio de Pedro. Vamos ver esse registro histórico? Atos 10, 44 e 45. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Naquela época, amados, estava se cumprindo a descida do Espírito. Eles estavam num período de transição. Então, o povo que havia nascido antes da cruz, havia nascido ainda debaixo do pecado, havia nascido ainda sem a presença do Espírito Santo. Então, na igreja primitiva, o Espírito Santo começou a descer. Hoje, ele não desce mais. O Espírito Santo já habita em todos os eleitos. Porque nós já vivemos em plena graça. Tá? Tudo já foi consumado. Mas aquele povo que nasceu antes da cruz, eles nasceram sem o Espírito. Nasceram com a obra ainda não consumada. Por isso que eles passaram por esse momento transitório e começaram a receber o Espírito assim que eles ouviam o Evangelho. Tá? É bom explicar isso, que a nossa experiência depois da cruz, né, depois que se cumpriu todas as coisas, depois do fim definitivo da lei, com a queda do templo de Jerusalém, enfim, nós que nascemos depois de todo esse período, já nascemos com a obra consumada. Tá? É bom explicar isso. Mas os abençoados naquela época, na igreja primitiva, não haviam recebido o Espírito, tinham nascido ainda debaixo do pecado, então eles ouviam o Evangelho e recebiam. Agora veja que surpresa, o Pedro começou a falar para os gentios e desceu o Espírito sobre os gentios. Agora veja o 45. Os crentes que eram da circuncisão. Quem eram os da circuncisão? Os judeus. Os crentes judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se, né, de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo. Percebeu? Eles ficaram... Vocês estão entendendo o plano de Deus? Por que ele permitiu que primeiro Pedro pregasse e o Espírito descesse sobre os gentios?
Não foi por meio de Paulo primeiro, foi Pedro. Mas era plano de Deus. Para quê? Para que os judeus vissem. E eles foram surpreendidos. Como assim? Os gentios também? E era importante que isso acontecesse por meio de Pedro, porque Pedro, amados, era um dos líderes, um dos cabeças da circuncisão. Então, para corroborar que de fato os gentios haviam recebido, tinha que ser por meio de Pedro. Os outros judeus que seguiam Pedro ficaram, como pode, os gentios também? Porque no dia de Pentecostes, os judeus haviam recebido, né, a descida do Espírito. Mas só os judeus naquela ocasião. Depois os gentios receberam, por meio de Pedro. Então a pessoa mas Pedro, Cristiano? Pedro. Para quê? Para que houvesse a confirmação para os judeus que os gentios também faziam parte da promessa. Esse era o grande mistério de Cristo. Agora, Pedro não era apóstolo dos gentios. O Pedro até se disse apóstolo dos gentios. Ele disse que ele era o apóstolo dos gentios, mas não era. Tanto não era que Pedro judaizava os gentios. Se você ler Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 11, você vê o apóstolo Paulo chamando a atenção de Pedro. Pedro, eu te resisto na tua cara porque você é repreensível, cara. Você está fazendo os gentios viverem como judeus. Será que o verdadeiro apóstolo, separado por Deus para os gentios, faria algo assim? Não, não faria. Então Pedro não era apóstolo dos gentios coisa nenhuma. Ele foi usado por Deus para que os primeiros gentios recebessem o Espírito, a fim de que os judeus entendessem que os gentios faziam parte. Mas depois que passou esse episódio, Deus colocou os pingos nos is, entre aspas. E Pedro foi hipócrita, né? Porque Pedro andava com os gentios, comia com os gentios. Quando chegava o pessoal da lei, o pessoal da parte de Tiago, os judeus da circuncisão, Pedro saía fora. Hipocrisia, né? E obrigava os gentios a viverem como judeus, ou seja, fazia os gentios cumprirem a lei. Amado, o verdadeiro apóstolo dos gentios jamais faria os gentios cumprirem a lei. Hoje quem prega aí que se diz apóstolo, eu sou bispo, eu sou pastor, não é nada. Enquanto estiver envolvendo o gentio com a lei, não é. Percebe? Não é. Os gentios não têm que se envolver com a lei. E Pedro foi repreendido por Paulo por causa disso. Porque Paulo foi o verdadeiro apóstolo dos gentios. Então nós seguimos Paulo por isso. Entendemos que os outros apóstolos tiveram a sua importância, foram separados para os judeus, para ministrar a mensagem relativa aos judeus, que era a mensagem do Messias, ou seja, o Messias tinha vindo. O Messias, judeus, que vocês tanto esperavam, ele já veio, é Jesus. Esse era o chamado. Agora, Paulo, a mensagem de Paulo, ela não se limitava aos judeus. A mensagem de Paulo é uma mensagem universal e eterna. A mensagem dos judeus, dos 12 para os judeus, teve prazo de validade. Qual foi o prazo de validade? O ano 70, quando o juízo de Deus veio sobre Israel. A mensagem do Messias era para preparar os judeus para aquele momento. Uma vez que a lei acabou, acabou o antigo pacto, acabou tudo isso. Hoje nós somos um só povo, judeu, gentil, não importa, isso é segundo a carne. No Espírito somos um. E a única mensagem hoje que nós seguimos é a mensagem da graça, porque ela é a mensagem da nova aliança. Uma vez que a nova aliança é eterna, então a mensagem da graça é eterna. Então a nossa luta em pregar a graça, a nossa luta em libertar o povo das obras da lei, toda essa maldição que nós vemos no sistema, é porque os gentios são o mistério de Deus. Os gentios estavam afastados das promessas, mas pela cruz foram reconciliados. Nós fomos reconciliados, salvos sempre salvos, porque desde antes da fundação do mundo, o Senhor havia nos escolhido. Então a mensagem em graça é para nós, é para mim, para você que é gentil e para você que é judeu também, para todos. Vivamos, amados, a graça. O Senhor deu a graça e o apostolado para que nós pudéssemos viver na graça, na obediência. Nós, gentios. Encerramos com Romanos 1:5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Para quê? Para a obediência da fé entre todos os gentios. Se você hoje, meu amado, é um gentio, obedece à fé,
A genuína fé que é revelada pelo Evangelho da Graça é porque você recebeu graça e apostolado. Amado, louve a Deus, porque antes da fundação do mundo, Deus nos havia escolhido. Se não fosse isso, nós não faríamos parte das promessas de Deus. Mas Deus nos amou desde antes da fundação do mundo. E hoje, mesmo sendo gentios na carne, no espírito, nós somos um só com Deus.